Sejam então bem-vindos a mais um especial Informação da ERTE no âmbito das autárquicas 2021. Estamos a fazer uma ronda com os candidatos às autárquicas deste ano e desta feita com o candidato do Volt, aqui em estúdio, Misha Chamli. Penso ter dito bem. Misha, vamos passá-lo a tratar assim para simplificar. Como é que surge esta candidatura do Volt em Tomar? Bem, boa tarde, Sr. Vítor. Boa tarde a todos e a todas que trabalham nesta estação e um especial cumprimento ao nosso auditório. Antes de mais, queria agradecer à Rádio ERTE pelo convite e pela oportunidade que me foi dada para poder falar e mostrar mais uma vez a minha candidatura. Respondendo à sua questão, de facto, se alguém me dissesse há um ano que iria ser o candidato à Câmara de Tomar, provavelmente não iria acreditar. Mas, devido à minha forte ligação com o meu partido, o Volt, no qual ingressei quando esse ainda era apenas um movimento, e sendo Tomar, o Conselho de Tomar escolhido para concorrer às autárquicas, eu que era e ainda continuo a ser um dos responsáveis do partido pelo distrito de Santarém e ao mesmo tempo residente em Tomar, ficava basicamente como uma opção basicamente principal para ser cabeça de lista. E foi assim, pronto, que surgiu a minha candidatura. Agradeço ao nosso presidente, Tiago Matos Gomes, por este, digamos, pelo apoio dado e pelo voto de confiança. Agradeço também aos meus pais, que sem eles, sem a ajuda deles e sem o apoio, nada seria possível. De facto, é assim que surge a minha candidatura. O que é o Volt? Comecemos por aí. Okay. É a questão que o Volt pretende. Exato. O Volt, quando falamos de Volt Portugal, obrigatoriamente temos de falar do Volt Europa. É uma simbiose que um e o outro têm. O Volt Portugal surge como, digamos, um afiliado do Volt Europa, e para falarmos da história do Volt Portugal temos de falar do Volt Europa inicialmente, se me permitir. A Volt Europa então surge como resposta aos extremismos, populismos e nacionalismos. A ideia surgiu depois de três amigos, um italiano, uma francesa e um alemão, tentarem criar uma plataforma pan-europeia como resposta ao Brexit. Se não me engano, junho de 2016 foi quando foi elaborada e espontaneamente houve grande apoio por parte dos europeus. O Volt oficializou-se em março de 2017, se não me engano, e foi basicamente surgindo em vários países europeus, chegando então a Portugal pelo Tiago Matos Gomes, como já referiu o nome, que organizou primeiro o movimento. Se não me engano foi em 2017, em dezembro, organizou o movimento. Posteriormente a equipa foi crescendo. Eu também me juntei-me em 2019, ainda participei na recolha das assinaturas. Legalizamos o partido a 25 de junho de 2020, vai fazer um ano, daqui a uns dias. E o Volt é, como disse, uma plataforma pan-europeia, é progressista e é pragmático. Pan-europeia, o que é que isto quer dizer? Tem como finalidade uma federação, mas isto é uma finalidade. Por enquanto, estamos sempre em movimento e em contacto com os nossos colegas europeus, através de várias plataformas, ou seja, como lhe disse, o Volt Europa é o principal e a partir do Volt Europa surgiram Volt Portugal, Volt Espanha. Neste momento o Volt está legalizado em 14 países europeus e mais 16 tem como movimento político e será futuramente legalizado. Estão na fase da recolha das assinaturas. Então, como estava a dizer, surgiu então a legalização do nosso partido. A parte do pragmático significa que não somos nem da direita nem da esquerda, somos um partido centralista que defende ideias boas, independentemente de que lado é que vêm.
e progressista, como tinha dito, somos muito inclusivos e qualquer pessoa que esteja pronta e apta para entrar é bem-vinda no Volt. Naturalmente, este primeiro movimento e agora força política tem acompanhado o evoluir da situação dos tais movimentos que têm aparecido também, dos extremismos que têm aparecido também ao nível europeu e também em Portugal. Há partidos, de facto, nos extremos, com ideias completamente, naturalmente, opostas àquilo que o Volt defende. É uma reação a esses movimentos? É verdade, como disse, a reação inicial foi ao Brexit, que era ultranacionalista, e foi, digamos, uma reação ao primeiro país que não entrou na União Europeia, mas sim saiu. Obviamente que em Portugal também temos visto muitos partidos, não muitos, mas alguns que andam com ideias extremistas. Obviamente que o Volt é uma resposta a eles. Em termos de objetivos, para estas eleições, isto é um partido relativamente novo, um ano, de facto ainda está a implementar-se no terreno, mas quais são os objetivos para estas eleições? Óbvio que o objetivo principal será sempre a vitória, não é? Nas autárquicas. É realista pensar já numa vitória? Diga? É realista pensar já na vitória? Por que não? Há sempre uma novidade. Pode haver muita gente, por exemplo, que costuma abstender o voto, votar em nós, e muitos jovens que também não votam podem identificar-se com a nossa ideologia e pode ser que sim, nunca podemos ir para uma corrida sem pensar que iremos vencer. Perdão. Em termos da estrutura em Tomar, como é que o Volt se tem estruturado, de facto, para se implementar? Bem, inicialmente, como lhe disse, eu e o Gonçalo Venâncio, que é o cabeça de lista da Assembleia Municipal, éramos só nós os dois a equipa de Santarém e formamos a nossa equipa do zero. Neste momento já temos mais de 20 militantes, estou a falar a nível da distrital ainda. Porque é que foi escolhido Tomar? Porque a maioria, e também por influência nossa, se calhar eu sou de Tomar, o Gonçalo é do Concelho de Torres Novas, também havia, mas foi mais influência provavelmente nossa serem mais militantes em Tomar e mais pessoas que continuam a aderir de Tomar. Óbvio que a equipa ainda está a consolidar-se, claro que estamos a trabalhar nesse sentido, não é? Mas digo-lhe que somos poucos, mas bons, digamos assim. O Volt vai concorrer a todas as estruturas autárquicas, já falou Câmara, já falou na Assembleia Municipal, juntas de freguesia, como é que está o processo? Só mesmo Câmara e Assembleia Municipal, não temos militantes para isso, como lhe disse. Poucos, mas só estas duas. De facto, ganhar a Câmara com um número tão reduzido de participantes e de militantes é de facto complicado. Apesar de tudo, que propostas é que o Volt traz para tomar em concreto nestas autárquicas? Bem, obviamente que antes de mandarmos a nossa candidatura tivemos que analisar em condições a estrutura do concelho, os problemas, certamente, e as partes boas também. Construímos o nosso, digamos assim, sistema, como trabalhar, e fizemos a análise dos pilares fundamentais nos quais, digamos assim, assenta o Concelho de Tomar. Vamos trabalhar no nosso objetivo nos principais problemas, quais eu vou referir agora, um dos quais é o turismo, por exemplo. Estou a falar dos pilares, não vou estar a especificar todos, porque são muitos de facto que vamos trabalhar, e isso ao longo da campanha vamos revelar certamente. Turismo, e agora os próximos 3 serão, digamos, estarão incluídos numa falácia de bola de neve, estão todos interligados, que é a crise demográfica, o problema demográfico de Tomar, que é diretamente influenciado pela falta de oferta de emprego, que esse, por sua vez, é, digamos assim, prejudicado pelo problema da habitação, os custos elevados e, digamos assim, a impossibilidade de arrendamento hoje em dia. Começando por turismo, então,
qual é que é o problema? Apesar do turismo estar muito evoluído em Tomar, e é verdade, e é um pilar muito forte, turismo, está muito centrado só na cidade em si. Nós somos um concelho, temos 11 freguesias, e o objetivo é descentralizar um bocadinho o turismo, desta maneira fazendo espécies de guiões turísticos sobre, digamos assim, abrangindo as 11 freguesias, porque temos de facto, não só na cidade, mas fora dela, sítios que podem ser aproveitados para isso. Em relação, lá está, aos 3 problemas que estão interligados, obviamente que a Câmara está-nos sempre a tentar explicar como pode resolver a situação da habitação. Não é fácil. E provavelmente todos os candidatos vão referir à habitação nas suas campanhas. Mas poucos vão propor resoluções. Óbvio que nós não temos influência direta no mercado de habitação privado, certo? Não podemos mexer aí, mas podemos influenciá-lo através do mercado de habitação público que a Câmara pode fazer. Isto é, óbvio que é um trabalho complexo, é um trabalho que vai dar algumas noites sem dormir, se calhar, não é? E é um trabalho que vai dar muitos gastos financeiros. Ou seja, eu relembro uma entrevista da Anabela Freitas, a nossa autarca, que disse que estamos à espera de financiamento. A palavra-chave é estamos à espera. Nós estamos à procura, nós estamos a chamar, estamos à espera. À espera podemos estar mais 8 anos, não é? E o objetivo é procurar uma zona urbana, não é? A Câmara tem que exercer esse trabalho, procurando uma zona urbana e realizar construções novas para depois ter o controlar o custo de arrendamento, digamos assim. Ao controlar o custo de arrendamento, obviamente que iremos influenciar um bocadinho o mercado de habitação público, tal como eu disse, irá baixar um bocadinho, o que irá facilitar então as pessoas a arrendarem as casas em Tomar, o que irá então também ajudar a resolver um bocadinho a crise demográfica dos jovens a sair, porque um jovem certamente que não vai comprar a casa em Tomar porque tem um trabalho em Tomar, não é? Tendo em conta que vivemos numa globalização, ele hoje pode ter trabalho em Tomar e amanhã pode estar noutra cidade ou noutro país, quem sabe, não é? Ou seja, o facto de arrendamento é importante e nessa perspectiva é que nós temos de trabalhar. Lá está, é algo que tem muita despesa e aí é que entra o segundo tema que eu lhe disse, o segundo ou o terceiro, que é a falta de oportunidade de trabalho. Aí é que entra a zona industrial que a gente tem, que é mal aproveitada, e nós temos que procurar pelos investimentos, facilitando as empresas novas, empresas, firmas, qualquer coisa que venha e que queira investir em Tomar, porque, vamos ser sinceros, temos uma zona estratégica. Tomar é uma cidade que ainda pode crescer, Tomar está perto de Lisboa, Tomar está relativamente perto do Porto, só estamos aí no meio, somos uma zona estratégica do ponto de vista comercial. Temos aí a Espanha ao lado também, e há muitas empresas certamente que poderão estar interessadas se facilitarmos e não complicarmos como tem sido até agora. E fazer aqui, abrir um negócio em Tomar é uma chatice, de facto. Lá está, facilitando a instalação e provavelmente se a gente falar com essas empresas ou firmas, de fazermos um compromisso. Nós facilitamos, mas há um investimento na parte da habitação que posteriormente vai dar garantias às empresas que poderão instalar os trabalhadores qualificados, os jovens. Temos aí o Politécnico também, não esquecer que é uma estrutura, digamos, é importante e é estratégica para Tomar um Politécnico. Mas lá está, é nesse sentido que temos de trabalhar nesses 2 problemas. Resolve-se 2 em 1, no fundo. A parte do aproveitamento da zona industrial, juntamente com a habitação e influenciando os preços, baixando-os, certamente facilitando as pessoas a instalação. E é isso, basicamente. Outro problema que me lembrei e soube há pouco tempo da habitação, e o Volt já defendia, que é a instalação de isolamento térmico, se não me engano, isolamento térmico se diz, nos bairros camarários. Isto é, Tomar estatisticamente
é o país da União Europeia onde as pessoas passam mais frio em casas. E vamos ser sinceros, num prédio temos aí a proteção de vários apartamentos do frio. Nos bairros camarários é mais complicado. E, por exemplo, dando o exemplo do bairro de Salazar, aqui ao lado, soube há pouco tempo que quando a Câmara fez, digamos assim, a integração de uma comunidade lá, fez a remodelação de certos apartamentos do bairro. À volta de, digamos, 20%, mas é menos. Isto é, para integrar uma comunidade, eles fizeram a remodelação total desses apartamentos. Vidro duplo, isolamento térmico, tudo. E pessoas que já viviam lá há 20, 30 ou se calhar mais anos, que passaram lá a vida, não foi feito absolutamente nada. Isto é, eu não sei por que base é que a Câmara se orientou, não é? Mas se querem integrar uma comunidade e fazem as obras só para essa comunidade e para os restantes não, primeiro é uma falta de respeito enorme perante os residentes do bairro de Salazar, e segundo, é impossível de integrar uma comunidade logo com uma diferenciação tão grande. O Volt quer, digamos assim, intervir nessa situação e melhorar então o bairro completo, porque se fazemos para uns temos que fazer para todos. Todos têm os mesmos direitos. E disse-lhe assim por alto, em princípio, os nossos objetivos principais. É nesses problemas que a gente vai se focar. Óbvio que temos muitos mais a trabalhar, mas esses são os principais, como me perguntam. Obviamente tem acompanhado o evoluir da situação política no Concelho de Tomar, a ação do município, em relação àquilo que tem sido a ação do município de Tomar, da Câmara de Tomar, e nomeadamente em relação à realização de obras que temos visto concretizar nos últimos tempos, sobretudo. O que é que lhe apraz referir em relação a esses processos? Está a referir a Várzea Grande? Por exemplo, e a Nuno Álvares Pereira? A minha opinião, lá está. Óbvio que é bonito, óbvio que se calhar um dia teria de ser feito, mas não agora. Na minha opinião, não agora. Lá está. Referi-lhe agora ao problema do bairro de Salazar, por exemplo, que foi feito nem metade, e não faz sentido essas obras sem termos as pessoas a viver bem. Ou seja, sim, faz parte quando as pessoas entram em Tomar, lá está, a Câmara anda muito a centrar mais ainda o turismo, como lhe disse anteriormente, mas se fosse eu, lá está, e precisamos de financiamento, como lhe disse anteriormente, para as tais construções novas, para podermos depois controlar o problema da habitação. Eu não faria. E, na minha opinião, nesta altura não faz sentido nenhum, não fazia, não foi agora, foi já há algum tempo, ter feito essas obras. Preferia investir, se calhar, lá está, em melhorar a qualidade de vida das pessoas, ou ver mesmo o melhor para o concelho no geral. O Volt, de facto, faz estas apostas, nomeadamente na demografia e no emprego. São duas áreas importantes, obviamente, para a fixação de populações. Tomar tem visto sair sobretudo jovens. Como é que, em relação a essa camada etária específica, a juventude se pode, de facto, fixar? Eu, como representante da juventude, não é? Fiquei um pouco chocado com a última entrevista da Anabela Freitas, que disse que os jovens andam a voltar para o concelho. De facto, não é o que a gente repara. Se calhar 1 de 10, sim, mas o que é 10%, não é? É algo que temos de inverter. E através das situações que lhe expliquei, se tivermos oportunidade de trabalho, como lhe disse, através de facilidade de instalação, podemos facilmente atrair jovens. Óbvio que também temos o Politécnico, como já lhe tinha falado. Temos de dinamizar um bocadinho mais o nosso Politécnico, Tomar, porque vejo um bocadito a diferença. Aliás, um bocadinho, não. O Politécnico de Tomar e o Politécnico de Leiria, e eu estive também no Politécnico de Leiria, posso falar sobre isso, não vejo diferença, se há é mínima, mas certamente que o Politécnico de Leiria é muito mais conhecido que o de Tomar. E é um problema nosso, dos tomarenses e da Câmara, que tem de promover o nosso Politécnico, principalmente nas nossas escolas também, de Tomar.
Óbvio que vamos ter sempre os jovens, e é bom termos os jovens que vão para a medicina, que vão para áreas que não temos aqui. Isso é normal. Mas se calhar cursos idênticos, gestão, contabilidade, temos muitos mais, não vou referir a todos. Se um jovem sai, e há dois tipos, a gente teve a tratar esse assunto com a nossa equipa, até com o nosso presidente, e nós definimos dois tipos de jovens na parte do Politécnico, optar ou não. Uns, obviamente, até podem conhecer o Politécnico, não é? Mas saem de casa porque querem ter uma certa autonomia, não é? E querem sair da casa dos pais, e é normal. E outros, e é mais ou menos 50-50, vamos ter isso em conta também, porque eu conheço pelos meus colegas e sei analisar essas situações. E outros simplesmente saem para cursos idênticos por falta de informação. Isto é, temos que dinamizar a informação, dinamizar o processo de integração no Politécnico de Tomar, que posteriormente também vai atrair mais gente de fora e vai integrar os nossos colegas. E se tivermos trabalho, se organizarmos essas empresas na zona industrial e não só, os colegas, por exemplo, do Politécnico que saírem poderão ter a oportunidade do primeiro trabalho, digamos assim, em Tomar, que é muito importante. Voltando um bocadinho atrás à questão da Câmara Municipal, considera que há necessidade do município ser reorganizado? Fala-se muitas vezes, tem-se falado em anteriores campanhas também, mas depois na prática as coisas não acontecem. A reorganização dos serviços municipais para, de facto, que o cidadão tenha um acesso diferente àquilo que é a estrutura do município. Pois, de facto, é uma temática debatida durante muito tempo. Claramente que se calhar irá facilitar a reorganização se a fizermos, mas também temos que ter em conta que é algo que vai demorar, não é? Não é de um dia para o outro que a gente reorganiza um concelho inteiro. Nesta altura, acho que sim, daria certo impacto, mas não é a nossa prioridade. Falemos então de outras prioridades. Já aqui falámos de um espectro mais amplo, digamos assim, turismo, habitação, emprego. Outras prioridades do Volte para tomar neste momento, lembrando questões que estão aí também em foco, como o Rio, por exemplo. Pois, Volte é muito ambientalista, não podemos esquecer disso, e claro que queremos, digamos assim, evitar a poluição, de certa maneira, e melhorar as condições da parte do rio, da parte das beira-rios também, não é? É um problema que tem sido o clássico de Tomar, não é? Obviamente também estamos a trabalhar nas soluções para isso. É um dos temas muito importantes, também a poluição, na nossa campanha. Iremos apresentar isso, sem sombra de dúvida também. A parte do rio e a parte da cidade mais limpa, não é? Sabemos todos que nos últimos anos foi cortado nos serviços públicos a parte da limpeza, e tem-se notado, por muito que a gente diga que não, tem-se notado que a cidade está mais suja, literalmente. Não há que dizer com outras palavras, está aí a verdade. E é um foco também que estamos a ter para melhorar essa situação. Questões ambientais que o Volte também defende, nomeadamente em relação à floresta. O Volte tem tomado posições em relação a esta matéria? O tipo de floresta que devemos ter? Em relação à floresta, o Volte, já lhe disse, é extremamente ambientalista também, é um dos temas que a gente apoia muito. Vou-lhe ser sincero, a parte da floresta neste momento não é o nosso foco inicial. Sim, temos lá na nossa pastinha todas as temáticas possíveis e impossíveis, digamos assim. As soluções ainda não foram, digamos assim, preparadas. Ao longo da campanha a gente vai, digamos, anunciar as nossas temáticas todas, e incluindo florestas também, que é uma preocupação para todos. Voltando então efetivamente à questão da campanha, este processo está em evolução. Para quando é que o Volte
de facto, vai tornar público o seu programa, os seus candidatos à Assembleia e à Câmara Municipal? Estamos prestes a anunciar a nossa apresentação pública, até lhe posso já referir que será no dia 26 deste mês. Obviamente que irá ser convidado, não é? Iremos enviar o e-mail a todos. E nesse sentido, depois da apresentação pública, irá certamente começar a nossa campanha até outubro, não é? Como é que o Volt vai desenvolver a campanha? Alguma ideia nesta fase já? Nós temos uma calendarização, desde já realizada por nós. Em princípio, isso também será relevado na apresentação, mas vamos ter 2 dias por semana. No qual é uma espécie do Volt sempre às segundas que o Volt Portugal tem, isto é, iremos estar num espaço anunciado, certamente, a beber se calhar um café ou uma aguita, se tiver muito calor, não é? E qualquer pessoa, vamos estar com os nossos militantes, e qualquer pessoa que tenha dúvida, qualquer pessoa que queira intervir, que queira partilhar algo, estará à vontade para contactar connosco. No outro dia, que também está calendarizado, ou seja, isto são dias fixos que irão estar, a gente depois irá anunciar-se, claramente. No outro dia iremos fazer uma propaganda, digamos assim, mais andar por aí, não é? A distribuir folhetos com cartazes, com as nossas bandeiras, com as nossas simbólicas, e será essa a principal, pronto, a nível de calendarização será essa a campanha. Depois, a nível de redes sociais, iremos ter sempre publicações, lá está, em resposta à floresta, ao problema da floresta, a outros restantes, o que temos referido antes, consigo, isso tudo nas publicações será, não digo diariamente, mas com muita frequência irá ser publicado no nosso Facebook, nas contas de Instagram, em todas as redes sociais possíveis que a gente tem. Quem é que o vai acompanhar na lista à Câmara? Na lista à Câmara. Nós temos a lista, falta aquela parte de numeração, de organização e depois de entrega às instituições, não é? Maioritariamente são jovens, não é? Não lhe vou estar a dizer que tenho alguém com uma experiência colossal, senão era essa a pessoa que ia para candidato. Obviamente que tanto para a Câmara como para a Assembleia, entre 21 e 30 e poucos anos, é a nossa, digamos assim, a faixa etária. Sim, somos jovens, já sabemos que vamos levar com muitas críticas de falta de experiência, e já levamos até muita gente que diz que não podemos entrar na Câmara porque somos muito jovens, não temos experiência, apesar da Constituição permiti-lo, não é? E nesse sentido, se formos a ver, também podemos dizer que o restante das listas não pode entrar porque tem pessoas de certa idade que já são idosas, não é? E nós podemos reagir muito mais facilmente às circunstâncias que podem aparecer, como por exemplo a parte da pandemia, e vivemos num mundo que de um ano para o outro pode mudar tudo, não é? E os jovens são muito mais flexíveis para habituar-se a circunstâncias que podem surgir, enquanto as restantes listas vão andar aí a rastejar até se habituarem, não é? E isto é um ponto forte que a gente vai aproveitar, não é? Somos inexperientes, é verdade, mas compensamos isso com um empenho, com um trabalho e com uma grande motivação que acredito vai compensar a falta de experiência. Já percebemos que as políticas de juventude serão uma prioridade do Volt. Do que é que está, digamos, pensado? Obviamente que queremos que os jovens fixem-se, como já disse, que é um grande problema. Vamos tentar fazer, digamos, aproveitar ao máximo, como já lhe disse, a parte do Politécnico também. Fundar, de certa maneira, algumas associações de jovens, não é? Isso é fundamental para que eles tenham atividade não só a nível de trabalho, mas que possam comunicar entre eles, mesmo jovens que podem vir de outras partes do país, não é? E essas associações são importantes para que haja contacto sempre, não é? Entre vários jovens. Não é só com os jovens que a gente se preocupa, obviamente que temos em conta todos e vamos trabalhar no sentido de agradar não só os jovens, não é? E não fixar só os jovens,
mas trabalhar para todos. As políticas sociais serão uma prioridade também do Volt? De certa forma, já aqui deu a entender que Claro. haverá prioridades a esse nível, nomeadamente a habitação social, mas outras prioridades neste campo? Claro que damos muito valor à integração de comunidades, e eu referi a parte da integração que a Câmara fez, e fez muito bem, que a gente apoia a integração das comunidades, tem de ser algo equilibrado, não é? Como já referi. Óbvio que a parte social em Tomar, não diria que está num nível muito baixo também, não é? Temos de acompanhar e a pouco e pouco subir esse nível. Digamos que não vou estar aqui a revelar todos os pontos estratégicos que a gente tem planeado. Ao longo da nossa campanha isso será explicitamente dito e mostrado. Também ao nível daquilo que são as prioridades do Volt para estas autárquicas, e se de facto se verificar o Volt vir a fazer parte do Executivo Camarário, estarão abertos a uma eventual coligação, se isso for necessário? Neste sentido, neste momento, aliás, falar de coligação, não sei se faz muito sentido, não é? Depois das eleições, claramente que o Volt está aberto a coligações, desde que façam sentido para nós, não é? E até posso dar como exemplo o Evoluir Oeiras, não sei se ouviu falar, onde está o Bloco de Esquerda, o Livre e o Volt. Ou seja, não temos nada contra coligações, não é? Mas será uma temática falada depois das eleições. O que é que seria um bom resultado? Não, lembrando aqui que o Volt quer ganhar, obviamente, claro. Mas o que é que seria um bom resultado, apesar de tudo, sem esse cenário de vencer a Câmara, o que é que seria um bom resultado para o Volt? Óbvio que um bom resultado, não é? Para nós, desde já, é mostrar a imagem do Volt. É um objetivo depois da vitória, é mostrar a imagem do Volt e tentar o máximo possível de votos, tentar fazer com que as pessoas se interessem e leiam algo sobre nós, não digam só que somos da esquerda ou que somos da direita sem saber. Gastem 5 minutos a ler o que é o Volt. Basicamente, nós queremos espalhar o nosso nome para as pessoas que se calhar neste momento não apoiam ninguém, podem se identificar com a gente. E é os indecisos, os que Exatamente. não votam ou que não têm votado, é esse o vosso target em termos de eleitorado? Principalmente esse, sim, porque somos uma plataforma política completamente diferente dos outros. Como já referi, temos um contacto diário com os nossos colegas europeus. Por exemplo, há pouco tempo estive em contacto com um colega alemão, e a Alemanha já tem muito mais experiência na parte das eleições, não é? Eles já passaram por muito mais que a gente. Nós, no fundo, é a primeira, não é? E lá está, nós estamos constantemente em contacto, a partilhar ideias, a partilhar, digamos assim, projetos novos, a testar, e como temos colegas mais experientes, estamos a aproveitar isso. Óbvio que os jovens é outro foco, não é? É um partido constituído a nível europeu maioritariamente por jovens, e eu acho que é de aproveitar para os jovens, pelo menos, interessarem-se e tentarem ver que é um partido diferente dos outros e que pode ser aquilo que procuravam. As minorias também serão um objetivo vosso, não é? Claramente. Em termos de eleitorado. Sim. As minorias, obviamente que o Volt é muito inclusivo, como já tinha dito, e estamos a contar com o apoio das minorias, pois vamos apoiar as minorias se formos eleitos, obviamente. Este é um concelho com, digamos, uma forte presença cultural, digamos assim. Temos muitas associações, muita atividade cultural. Este é um fator que os partidos também não podem ignorar. Há propostas do Volt a este nível? Nível cultural. Digamos que propostas neste momento a nível cultural, temos ideias. Propostas ainda estamos a filtrar as ideias para concluir as propostas.
temos várias ideias, até ao nível das touradas, ao nível das próprias associações, como já tinha dito, mas lá está, estamos a filtrar, a consolidá-las e teremos obviamente uma proposta. Nesse campo também, não é? Claro, claro. O Volt tem uma vida recente, digamos assim, um ano de existência. Na sua ótica, é suficiente nesta fase, e mais daqui a uns meses estamos em eleições, será suficiente de facto para conseguir atingir os objetivos que se estão a propor neste momento? Quando falávamos há momento de imagem que o Volt pode ter junto do eleitorado, acredita que num tão curto espaço de tempo o Volt pode de facto ter essa implementação necessária? Estamos no século XXI e diria eu que não é necessário gastar 5 ou 6 anos para se adaptar a um certo, como se diz, as circunstâncias, digamos assim, não é? Óbvio que será difícil. Ninguém diz que vai ser fácil. É uma questão da gente empenhar-se, trabalhar, não é? As redes sociais dão aqui uma ajuda, é isso? Também, não, claro. Estamos numa época de globalização, como já disse, e claramente que não necessitamos de muito tempo para nos adaptar, digamos assim. Questões financeiras, tem acompanhado o evoluir da situação da autarquia de Tomar? É um ponto que preocupa ou não? Claramente que preocupa, não é? As finanças eu como gestor de empresas, não é? Ainda não licenciado, mas prestes, percebo que as finanças é um ponto importantíssimo na vida de um concelho, não é? Na vida de uma empresa já é importante, quanto mais na vida de um concelho. Certamente que é um dos pontos mais importantes que temos que ter em conta, não é? E o controle das finanças tem que ser muito melhorado, não é? A gestão que tem sido feita, não, de facto, bem, aqui escolher uma palavra mais soft para não ofender ninguém, não é? É muito má, pronto, digamos assim, a gestão. E lá está, eu disse que temos equipa com características para gerir finanças, temos gestores na equipa, temos pessoas que de facto percebem de economia e de gestão. Óbvio que vamos trabalhar no sentido de fazer o melhor possível, a melhor possível distribuição de finanças e a melhor possível angariação delas também, que é o importante. Os investimentos prioritários neste momento, o que é que seria prioritário para o Concelho de Tomar em termos do investimento camarário, de facto, neste momento, investir? Tal como eu referi, não é? E agora lembrei-me da Várzea Grande e assim, que foi no fundo investimentos um bocadinho desnecessários, não é? Investimentos que na minha opinião seriam feitos, seria a parte da habitação que lhe tinha falado antes. Óbvio que Tomar não tem a capacidade de cobrir todo o valor, não é? E lá está aí a ser feito esse trabalho com as empresas, mas é um trabalho que se começar a ser feito agora, provavelmente daqui a 4 anos estaria totalmente finalizado, não é? Não diria que no primeiro ano já seria possível começar a construir, mas é algo que Tomar tem que se focar, porque a partir do momento que conseguiremos influenciar, como lhe disse, o mercado de habitação pública e baixar um bocadito os preços de arrendamento, vamos ter muito mais movimento a nível de oportunidades até e de fluxo de recursos humanos. Fundos comunitários também são importantes para as autarquias. Aliás, a maior parte do investimento tem sido feito com base em fundos comunitários. Claro. Há aqui digamos, preparação a fazer nesta matéria. Nos fundos comunitários? Projetos, concursos? Sim, compreendo. Óbvio que é um ramo muito importante, de facto. E teremos em conta isso, e é algo que, digamos, não é prioritário, de certa maneira, porque tem de ser feito para
para o financiamento, lá está. Óbvio que iremos trabalhar nesse sentido. Uhum. Também outras áreas importantes para o Conselho, já aqui falamos do turismo, da cultura, da habitação, são tudo áreas fundamentais para tomar neste momento. Outras áreas, outros objetivos que já estejam definidos por parte da candidatura do Volt? Outros objetivos, deixa-me aqui relembrar, tirar da caixinha, não é? Fora daqueles que eu lhe disse, temos, por exemplo, a realização das ciclovias em Tomar, que eu anteriormente já tinha dito numa das entrevistas que me foi feita que eu não compreendo como é que Tomar, numa dimensão plana, vamos ser sinceros, Tomar não é Abrantes, que anda aí às voltas, não tem ciclovias. E já foi proposto há muito tempo, só que e fazer, não é? Ciclovias são importantes, de facto, numa cidade como Tomar, faz todo o sentido estarem presentes, digamos assim. E é uma das propostas também que vai surgir por parte do Volt. Em termos, já que falamos de mobilidade urbana, transportes públicos também em Tomar, há necessidade de melhorar e muito neste aspecto, não é? Claramente. Transportes públicos é outra preocupação do Volt, tal como fora das ciclovias as vias públicas, não é? Que algumas têm de ser melhoradas, acho que têm de ser melhoradas, irão ser melhoradas certamente, acho que e tem de haver projetos de novas, mas os transportes públicos, obviamente que em relação até temos os tuts, quando é que andam, 1 ou 2 por aí, e já nem me lembro a última vez que vi, não é? Temos que implementar em Tomar mais transportes, que as pessoas sintam-se confortáveis para... Principalmente, temos muitos idosos, e é verdade, e às vezes compreendo que a cidade seja pequena, mas seria muito mais fácil se andasse um tudo por aí 15 em 15 minutos, ou seria uma facilidade para as pessoas mais idosas e, obviamente, como já lhe disse, não é só com os jovens que a gente se preocupa, nesse sentido é algo que vemos para facilitar a mobilidade dos mais idosos. Vivemos tempos ainda de pandemia, uma situação que está temos assistido ultimamente também a algum agravamento, mas vivemos esta situação já há largo tempo. Muitos foram os setores afetados, nomeadamente o comércio local. Estão previstas medidas, digamos, nas propostas que o Volt vai apresentar ao eleitorado, de facto, para diminuir, digamos assim, estes impactos da pandemia junto, nomeadamente, do comércio, junto à indústria, etc.? Obviamente que a pandemia veio a complicar as coisas a todos, não é? E nós, como no nosso primeiro ano do Volt, tivemos algumas dificuldades também devido à pandemia. Claramente que se pegarmos e se instalarmos mais, como disse, empresas e assim, teremos mais movimento, o que poderá agravar, não é? Esperemos que, entretanto, também a pandemia passe, não é? Passe não, que sejam todos vacinados. Mas, óbvio que as medidas que serão tomadas são as medidas da Direção-Geral de Saúde e, claro que no que pudermos evitar, iremos evitar e iremos implementar as medidas da Câmara que forem necessárias. Mas, neste sentido, não tenho algo definido para neste momento contar. Muito bem, estamos-nos a aproximar do final. O Volt já o referiu, tem como objetivo chegar à Câmara, chegar à Assembleia Municipal e ganhar, obviamente, passa claro. Por aí, será um processo difícil consegui-lo, admitamos, mas este ano de existência do Volt tem aberto portas dentro da comunidade, digamos assim. As pessoas vão tomando consciência efetiva da existência deste primeiro movimento e agora partido. Claro. Vocês têm contactado com a comunidade diretamente? Sim. Óbvio que, como já lhe disse, devido à pandemia, o nosso plano teve de ser modificado, não é? Tínhamos muitos eventos planeados,
eventos presenciais, com muito convívio, mas esse convívio passou um bocadito para via online durante a pandemia. Neste momento estamos a retomar a nossa atividade a nível distrital, não é? Não só a nível de Tomar. Mesmo assim, fico muito contente pelo trabalho que realizamos, pois de 2 passamos a ser mais de 20 só aqui no nosso distrito. A nível nacional, o Volt também tem crescido muito e a pouco e pouco, certamente, vamos crescendo. E também queria deixar aqui a mensagem que o Volt abre as portas a todos, não é? Os tomarenses, principalmente, farão sempre parte das soluções para os problemas, tanto para a cidade como para o concelho. No Volt defendemos uma democracia participativa, onde todos têm voz e todos são ouvidos. É neste sentido que nós fazemos política e fazemos-la tanto internamente como fora do partido. Chamo todos os tomarenses para se juntarem a nós, não é? Para proporem ideias, para fazerem propostas para melhorar a nossa terra, não é? E, neste sentido, para terem uma vida ativa no nosso concelho, digamos assim. De facto, o Volt abre as portas a todos são bem-vindos e juntos podemos melhorar e desenvolver. Queremos que o nosso concelho entre de uma vez por todas no século XXI, através de ideias inovadoras, e para isso, obviamente, que é necessário que haja mudança. E a mudança somos nós. O Volt vai dar uma energia nova a Tomar. Qual é o vosso lema de campanha? É exatamente esse. Muito bem. Ok. Ficávamos então por aqui. Muito obrigado por ter vindo até nós. Muito obrigado. E é tudo. Mais uma entrevista aos candidatos às autárquicas deste ano, 2021, com o candidato do Volt, Misha Chamli, que aqui trouxemos. Então, é mesmo tudo. Fique bem, fique com a ERTS.